Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório. Uma boa tarde para todos. Amados diletos irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus possui um valor inestimável. Uma certa feita, um grande sábio diz que cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Provérbios 30, verso 5. Então, sendo assim, amados, é fundamental conhecer a palavra de Deus. Precisamos conhecer e saber aplicá-lo ao nosso dia a dia. Então, hoje eu quero apresentar a vocês um pequeno estudo, da qual quero falar sobre a palavra de Deus para hoje, a palavra de Deus para jovem, a palavra de Deus para o conforto, a palavra de Deus para refletir e dizer que muitas vezes precisamos de uma palavra de Deus para o momento, para o agora. A palavra de Deus para hoje. Nos dias em que vivemos, é fundamental conhecermos a palavra de Deus, pois ela é responsável pelo funcionamento de todas as coisas. Isso, amados, não significa que necessariamente tudo o que acontece é porque Deus quer. Mas, com certeza, tudo passa pelo conhecimento de Deus. Para desenvolver uma boa intimidade com Deus, é necessário que venhamos conhecer a sua palavra. Porque eu acredito que a palavra de Deus é o manual que nos dirige, que nos dá a revelação da própria vontade de Deus. Um dos pontos constantemente questionada é com a relação a respeito de como utilizarmos sobre a eficiência da palavra. Muito questionas traduções, o tempo, a língua, ou seja, a língua original, e mais umas séries de coisas. Alguns dizem, a minha tradução, a tradução do Novo Mundo é o melhor, a tradução Almeida, Revista Corrigida é melhor, a tradução King James é melhor. Irmãos, nós temos que entender algo, que a Bíblia ela é infalível. A palavra de Deus é infalível. A palavra de Deus não passará. Foi o que Jesus disse. O Senhor Jesus Cristo disse que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não passará. A sua utilidade é inquestionável em todo o tempo. Porque sabemos que o que está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Para que a palavra de Deus serve? Para nos instruir, para nos ensinar, em alguns momentos para nos repreender, para nos corrigir, para nos dar a instrução na própria justiça e, acima de tudo, preparar o homem de Deus, para que o homem de Deus seja apto
plenamente preparado para toda boa obra. É para isso que existe a palavra de Deus. Portanto, eu e você precisamos aprender a ouvir a palavra de Deus. Se você deseja ter uma vida plena, se eu desejo ter uma vida plena, uma vida feliz, é muito importante que nós venhamos utilizar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja um escudo em nossa vida, que ele seja o que venha nos reger a nossa vida. Que a palavra de Deus seja nosso conselheiro, que nos guie, ou seja, mentor, a fonte de conhecimento de Deus. Com certeza, amados, nós teremos uma vida muito feliz e plena aqui na terra quando passarmos a praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz. Isso não há dúvida. Quero deixar hoje também, nesse mini estudo, uma palavra para os jovens. A palavra de Deus para os jovens. Porque sabemos que a juventude é alvo constante do inimigo da nossa alma. E a juventude constantemente está sendo influenciada tanto pela cultura quanto pelo sexo. Vivemos em um mundo onde os nossos jovens são atraídos para as drogas. Vivemos em um mundo onde a mídia cria uma libertinagem. Ou seja, instrui-se ao jovem sobre uma vida sem limite, sem regras. Onde ensina ao jovem que eles são dono de si mesmo. Onde a mocidade tem feito o que quer sem medir sua própria consequência. Porém, esse estilo de vida, ele tem muita consequência nociva. Uma boa parte da juventude, da mocidade, dos jovens, estão morrendo, estão tendo morte precoces. Jovens aos 14, 15 anos estão sendo exterminados por grupos de pessoas que são traficantes. Jovens estão morrendo precocemente. E aqueles que não morreram estão desenvolvendo doenças. Doenças psicomáticas, doenças psicológicas. Estamos tendo mocidade sendo abatida por uma depressão, por uma angústia profunda. Mas de que maneira o jovem pode ser feliz? De que maneira o jovem pode desfrutar a vida e ainda assim viver de maneira saudável e para a glória de Deus? O salmista, ele tem uma receita. Ele oferece uma receita, ele oferece uma resposta. Salmo 119, verso 9. Como pode o jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Veja bem, o salmista interroga a Deus, como o jovem pode ter uma boa conduta? O Espírito Santo usa a própria boca do salmista dizendo que é vivendo de acordo com a palavra de Deus. O que ocorre com a mocidade? A mocidade são levada por ilusão. A ilusão de muito jovem é acreditar que a vida dirigida pela palavra de Deus é
é uma crendice, ou seja, uma chatice ou uma meninice. Mas esse é um grande engano. Viver de acordo com a palavra de Deus é ser conduzido por Deus, permitir que Deus nos conduz, é viver o melhor aqui desta terra. O problema é que muitos ministros não deixam isso claro em seu ensino. Hoje as igrejas têm muito hino, muito louvores. Muitas igrejas desenvolveram o ministério de revelação e quase não tem tempo de dar ensino, de ministrar ensino, principalmente para a juventude. Leva a juventude a aprender a louvar. Louvores são bons, mas a juventude precisa conhecer a palavra de Deus. Os ministros precisam ensinar que a palavra de Deus tem regras do certo e do errado. Então, isso muitas vezes não são mencionado. Muitas vezes não é agradável corrigir outras pessoas. E por isso, alguns ministros não ensinam, não praticam o ministério do ensino. Vamos observar que no início da igreja primitiva, os apóstolos tinham a preocupação em ensinar o jovem. Observe o que escreveu o apóstolo João para o jovem. Ele diz assim: jovens, eu vos escrevo porque venceram o maligno. Aí ele volta dizendo assim: filhinho, eu lhe escrevi porque vocês conhecem o Pai. Aí ele escreve para os pais, dizendo: pais, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aquele que desde o princípio. Jovem, eu lhe escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 João, capítulo 2, verso 13 e 14. Então o apóstolo João, ele deixa bem claro que os jovens são fortes, são capazes de guardar a palavra de Deus. Os jovens são capazes de vencer o maligno. Ou seja, o sistema de pecado que domina o mundo. É isso que o apóstolo João está falando. Jovem, vocês são fortes, vocês são capazes de vencer as tentações malignas desse sistema, deste mundo pecaminoso. Então nós vemos que havia uma preocupação do apóstolo em ensinar o jovem. O apóstolo Paulo também, ele ensinou muitos jovens. O apóstolo Paulo dá o seguinte conselho ao jovem Timóteo. Ele diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo. Apóstolo Paulo estava falando com um jovem pastor. Ele diz: olha, não permita que ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, principalmente na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4, verso 12. Então os jovens são capazes de influenciar para o bem também outras pessoas. Os jovens foram chamados para fazer a diferença. Hoje nós temos visto nas empresas, em cargos muitas vezes elevados, jovens sendo empossados em cargos até de diretoria. São treinados para conduzir pessoas. E por que nós, como cristãos, não treinamos nossos jovens a conduzir pessoas a Jesus Cristo?
Porque nós não treinamos o jovem a inspirar confiança. Porque nós não instruímos o jovem a ser referência do que é correto de acordo com a palavra de Deus. Os jovens hoje estão saindo da faculdade já com cargo elevado, mas dentro do ministério da palavra, dentro de igrejas, os jovens são deixados muitas vezes de lado. Ensinam muito louvores, mas não ensinam a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser o instrumento da nossa devoção para o conforto da vida aqui na terra. A palavra de Deus é o bastante, o suficiente para nos instruir, para nos levar a termos uma vida abundante. A palavra de Deus tem o poder de nos curar, arrancar todas as dores, cicatrizar as feridas, para libertar. Muitas vezes ferida a própria alma, ferida espiritual que está sangrando espiritualmente. Feridas que estão abertas em nossa alma, que deixou cicatrizes profundas. Então, precisamos trazer cura da própria alma. Contudo, amado, nós precisamos nos libertar muitas vezes das amarras que nos prendem ao nosso passado. Algumas pessoas querem prosseguir sozinho. Não é preciso prosseguir sozinho. Não é necessário continuar a caminhada ferido, machucado. A palavra de Deus tem o conforto em abundância para aqueles que se refugiam nele. O salmista fala de como isso era real para ele. O salmista lembra da palavra de Deus. Ele meditava nela, que lhe trazia consolo e esperança. Quando pensava na palavra de Deus, ele enxergava o futuro, um futuro melhor, um futuro positivo, onde as coisas dariam certo e as feridas seriam saradas. A palavra de Deus, ela precisa ser utilizada para que venhamos refletir, meditar. Não somente um rápido estudo, mas uma meditação profunda. Muitas pessoas perdem o sono e ficam acordados por diversos motivos, e na maioria das vezes são insônia e causada por problemas de preocupações, de estresses. Embora este seja o motivo principal de algumas pessoas não conseguirem conciliar o sono, você pode escolher no que pensar, meu irmão. Você pode escolher no que pensar, minha irmã. E você pode escolher por pensar na própria palavra de Deus. O salmista relata a sua experiência. Ele diz que ficava acordado por diversas vezes para meditar na promessa de Deus. Pensar nas promessas de Deus, ministrada na palavra de Deus, é com certeza um remédio para curar a alma, é uma motivação para a vida diária. Portanto, quando perder o sono, e o desespero abater sobre a sua alma ou sobre o seu ser, ao invés de focar muitas vezes no problemas, na dor, coloque toda a sua atenção nas promessas de Deus. A palavra de Deus vai trazer cura para a ferida da tua alma, vai revigorar. A sua fé será fortalecida, a sua alma será consolada. Portanto, não desista, meu irmão.
precisa, muitas vezes, buscar uma orientação diária na palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é viva e é eficaz. É mais afiada de qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e do espírito, juntas em medulas, e ela julga os pensamentos e a intenção dos corações. É isso que está em Hebreus 4, verso 12. Então, meu irmão, minha irmã, não é incomum que todos nós desejamos ouvir a Deus. O problema é que somos seres humanos e Deus é espírito. A comunicação entre nós, ou seja, a raça humana, se dá através de nosso sentido. Com Deus não. Com Deus não funciona desta maneira. Com Deus ele funciona diferente. A única maneira de seguir e ouvir a voz de Deus nos nossos dias é através da Bíblia Sagrada. Ela é considerada a palavra de Deus. Muitas pessoas deixaram de seguir a voz de Deus, de ouvir a própria voz de Deus da palavra, ou seja, da Bíblia Sagrada, e busca profetas, homens terrenos, muda de igreja em igreja, bate de porta em porta. Ah, eu quero uma profecia, eu quero uma revelação. A palavra de Deus é suficiente, é a única que pode te dar toda a resposta. Muitas pessoas buscam outros meios, como os profetas. Alguns, inclusive, vão atrás de feiticeiros, homens que se dizem religiosos, mulheres que se dizem religiosas. Alguns vão atrás de cartomantes. Alguns estão envolvidos até mesmo com espiritismo, com banda, com quimbanda. E mais outras séries de religiões. Pessoas que querem revelações. Meu irmão, minha irmã, confia na palavra de Deus, ela é suficiente. Eu gostaria de fazer uma breve análise do texto de Hebreus 4, 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. O termo grego para vivo significa zaon, significa viver, respirar, estar entre os vivos. Ou seja, a palavra de Deus está entre nós. Ele conhece a nossa necessidade e está constantemente em movimento. Ela não está inativo. Ela está ativa. Portanto, se você precisa ouvir a Deus, abra sua Bíblia e comece a meditar. Leia, releia se for necessário. Leia até o que você sinta paz e conforto, até que a fé reacenda dentro da sua própria alma, até que a paz e o conforto encontre a resposta que você precisa. Um dos grandes males da nossa geração é querer tudo à pronta entrega. Quer ouvir a voz de um profeta, quer ouvir um cartomante, mas não tem tempo para meditar na palavra de Deus. Não quer investir tempo em uma meditação profunda. Não quer parar para conhecer a própria palavra de Deus. Aí vai atrás de profeta. O profeta fala aquilo que massageia sua alma. Amados, basta pesquisar a palavra de Deus e ouvir a pregação perfeita. Mas não é assim que funciona muitas vezes, para muito, porque eles querem ouvir profeta. Se o profeta não colocar a mão sobre a minha cabeça, se ele não fizer isso, se ele não revelar meu passado, se ele não revelar meu futuro, para mim não vai ter valia nenhum. Observe o que o salmista diz.
Como eu amo a tua lei. Medito nela dia e noite. Salmo 119, versículo 97. O amor do salmista pela palavra de Deus levava ele a investir tempo meditando no que ele diz. Então pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Para concluir, eu quero dizer que a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz. Ela não é um amuleto. Não é uma crendice ou um monte de regras apenas. É por meio da palavra de Deus, o Senhor Deus criou todas as coisas. Muitas pessoas pensam que a palavra de Deus é um amuleto e abre lá no Salmo 91 e deixa as páginas ficar cheias de poeira, mas nunca pararam para ler. Portanto, qualquer coisa que seja a nossa necessidade, a palavra de Deus pode e tem capaz de suprir através da própria palavra de Deus. Sendo assim, é fundamental que eu e você venhamos desenvolver um bom relacionamento com essa palavra. Que nós possamos conhecer, meditar, transformar ela em uma coluna que sustenta a nossa vida toda. Que Deus vos abençoe, amados. Eu sou vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fique na paz do Senhor Jesus.